Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando o segundo episódio do nosso Entre Elas e Deus. Você é um convidado a estar entre nós, mas para isso, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho, porque vem muita coisa boa por aí. Não é isso, Andressa? Boa noite. É isso mesmo, Rosane. A paz do Senhor Jesus, pessoal, tudo bem com vocês? Para nós é motivo de muita alegria estarmos reunidos hoje no nosso segundo episódio do podcast Entre Elas e Deus. E, para a gente começar o nosso podcast, nós temos a presença de uma pessoa abençoada, um convidado especial. Ele é pregador da Palavra de Deus, é um pregador itinerante, um servo de Deus, profeta e também é o nosso mais novo integrante aqui do projeto IDTV. Seja muito bem-vindo, missionário Raul. Olá, queridos, a paz, que Deus em Cristo abençoe a todos. Me sinto muito honrado em fazer parte desse momento histórico, segundo episódio. Eu acho que não teria um convidado assim tão ruim quanto eu, né, para começar. Mas obrigado pelo convite, me sinto muito honrado. Eu creio que vamos ter um tempo de qualidade e certamente que Deus vai nos abençoar. Maravilha. Gente, lembrando que esse podcast é patrocinado pelo Senhor das Bíblias e nós temos aqui um código, não é isso? IDTV, para você usar, ter descontos nas compras. O site é senhordasbiblias.com.br. Entra lá, faça sua compra e seja abençoado. Nós vamos começar aqui, então, com a primeira pergunta. Falar um pouco, missionário Raul, sobre as suas origens. O que te motivou a vir para o Brasil? Você é cristão desde o berço? Conta um pouquinho para a gente do início. Olha só, eu tive o santo privilégio de nascer numa família pastoral. Meu pai é pastor, minha mãe é diaconisa. Meus 2 irmãos são pastores, ministros do Evangelho. Minhas 4 irmãs são ministras de louvor. Cresci praticamente no lar cristão. Como todo filho de crente, vai para a igreja. Chega uma etapa que você vai para a igreja por obrigação dos pais. E na minha casa tinha 2 lemas. O primeiro lema era, meu pai falava assim, olha, se você não ir para a igreja, eu vou fechar minha casa. Então você podia ficar na rua. E segundo, a minha mãe falava, se você não vai para a igreja, você não vai almoçar. Então você ia para a igreja por obrigação. Mas quando eu completei 16 anos de idade, eu tive a minha experiência com Deus. Eu fui num congresso de adolescente, eu vi muitos adolescentes chorando, muitos adolescentes se quebrantando, mas eu era filho de pastor, estando na igreja, não percebendo nada, não recebendo nada, e eu fiz uma oração sincera. E o bom da Bíblia e o bom de Deus é que Deus ouve oração sincera. Eu falei, Deus, se de facto o Senhor está tocando esses adolescentes, também me toca, me visita. E eu me lembro que naquele dia eu tive uma experiência com Deus. E foi uma experiência de regeneração, de transformação, uma experiência praticamente de novo nascimento. Com isso eu aprendi uma seguinte lição. Filho de pastor, filho de crente, precisa ter uma experiência com Deus. Então foi nessa adolescência que eu tive essa experiência e eu comecei a me dedicar muito mais nos trabalhos da igreja. Por exemplo, eu já fiz teatro, eu já fiz jogral, eu já trabalhei como irmão da porta, em Angola a gente chama de protocolo, eu já participei de coreografia, um negócio que é meio estranho, mas eu já participei. E eu comecei a me interessar também com o Ministério da Pregação. Na minha igreja em Angola, nós tivemos um tempo que, antes do ensaio dos adolescentes e da mocidade, tinha um período de 15 minutos de pregação. A gente chamava de exortação. Então, você tinha aí uns 15 minutos para falar e normalmente falavam os líderes, depois os líderes falavam para os liderados e eu comecei a ter essas oportunidades. E isso foi nascendo no meu coração o desejo da pregação. Era uma coisa muito simples, eu fazia 1, 2 vezes e quanto mais eu pregava nesse encontro, antes do ensaio, as pessoas começaram a identificar em mim, nossa, o Raul tem chamado, nossa, ele fala muito bem, nossa, ele sabe se comunicar. E isso foi nascendo em mim, então, esse desejo da pregação. Eu aprendi uma outra lição. Todo chamado de Deus, ele é confirmado pelas pessoas que estão à sua volta. Por exemplo, se você tem um chamado e as pessoas que estão à sua volta não percebem em você esse chamado, talvez você não seja chamado. Quem é chamado não se autoproclama,
Mas quem é chamado é confirmado, principalmente por aqueles que estão à volta dele. Sua família, sua igreja, seus amigos perceberão que você é chamado. Então, foi nesse tempo que eu fazia a exortação, 15 minutos, que foi nascendo esse desejo em mim. Eu me lembro que o divisor de água foi para mim quando eu apresentei uma peça teatral. E uma das coisas que me tirou muita timidez de falar ao público, eu tenho uma peça teatral e tinha um irmão na igreja, ele falou assim, nossa, o Raul fala muito bem. Por que o pastor não podia lhe dar mais oportunidade? Sim. A partir dali, então, eu comecei pregando mais intensamente nos cultos da igreja, culto de domingo, congresso, festividade. Foi dali, então, que se deu, né, uma parte do meu chamado, como eu me percebi vocacionado. Mas eu comecei a estudar, fiz ensino médio, eu fiz um ensino médio técnico de metalomecânica, né? Era um sonho de ser engenheiro, porque em Angola nós temos um dos maiores recursos natural, o petróleo. Então, o sonho de todo jovem angolano era se tornar engenheiro, trabalhar numa petrolífera e salvar a família. Nossa, que interessante. E eu estudei isso. Quando eu comecei a sonhar fazer faculdade, eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade de teologia. Mudou totalmente o quadro da minha vida. Eu fui fazer essa faculdade de teologia. Quando eu estava no 3º semestre, o professor, que é um amigo meu hoje, é um companheiro, pastor Simplício João, que eu mando um abraço, ele vai ver o vídeo, que Deus possa abençoá-lo. Ele olhou para mim e falou, Raul, por que você não vai ao Brasil? Eu vou dar uma bolsa de estudo para você. Até então, o Brasil não era uma opção para a minha vida. Eu queria construir minha vida em Angola, fazer minha família em Angola, mas essa fala dele nasceu esse desejo de me formar no Brasil. Aí eu tentei uma vez, tentei 2 vezes, não deu certo. A primeira vez não deu certo porque Angola entrou num período de crise econômica. A segunda vez não deu certo porque eu não tinha mais possibilidade financeira. Aí na 3ª vez eu tentei o visto deu certo. Se alguém me perguntasse, por que você veio ao Brasil? Eu vim ao Brasil através de uma bolsa de estudo. O meu sonho era de fazer uma faculdade teológica, me formar, me preparar para um dia, se Deus permitisse, eu voltar em Angola e servir a Deus com mais excelência. Então, esse foi o meio que praticamente que eu vim ao Brasil. Nossa, muito legal, achei muito interessante. E antes de eu fazer a próxima pergunta, eu queria comentar sobre isso que você falou, que eu achei muito forte. Que as pessoas que estavam, né, ao seu redor começaram a afirmar o chamado que Deus tem na sua vida. Isso chega até ser um conselho, né, Rosane? Que eu achei bem interessante. Às vezes você nem tem certeza, nem sabe do seu chamado e as pessoas em volta já estão afirmando. Uau. Então, aí você que tá aí, ó, meio assim, ó, meu Deus, será que isso é para mim? Isso não é? Fica atento aí, né, ao redor. O que as pessoas estão falando para você? Tá sendo afirmado isso? Porque Deus pode usar, né, as pessoas para poder afirmar seu chamado. Eu achei muito legal isso, Raul. Eu acho interessante, por exemplo, existem pelo menos algumas formas que as pessoas podem descobrir o chamado, né? Por exemplo, o que ferve no seu coração, né? Vamos pensar que a pessoa não gosta de louvor. Então, isso pode ser que não seja o teu chamado. Segundo, quais são as coisas no mundo que você gostaria que Deus mudasse através de você? Eu tenho um amigo meu, ele é engenheiro, mas ele ama ajudar morador de rua. Então, ele tem uma profissão como engenheiro, mas o chamado dele é cuidar de morador de rua. Terceiro, quais são as coisas que as pessoas notam em você? Sim. Então, eu acho que dá para caminhar nisso aqui. Muito legal isso aí. Mas se você pudesse falar assim de uma forma clara e um pouco mais direta, objetiva, qual é a forma de descobrir o chamado? Primeiro, o seu chamado se dá na comunidade. Quando eu falo comunidade, eu falo de igreja local. Ninguém é chamado fora da igreja local. Em Atos capítulo de número 13, a Bíblia diz que os irmãos em Antioquia estavam orando, jejuando e servindo a Deus. O Espírito Santo disse assim, apartai a mim Paulo e Barnabé para obras que eu tenho designado. Então, todo chamado ele se dá na igreja local. Os irmãos da igreja vão perceber o seu chamado. O seu pastor vai perceber o seu chamado. As pessoas que te rodeiam vão perceber o seu chamado. O chamado se dá na igreja local, mas o chamado se dá também numa convicção interior. Então, o chamado não é apenas uma voz externa. O chamado é uma voz interna. O que Deus falou contigo, o que Deus está falando no seu coração.
Então, isso é uma das formas de você perceber o seu chamado também. Mas o seu chamado se dá pelas coisas que você não concorda, as coisas que te deixam irado. Por exemplo, se o teu chamado não for pregar, você pode ver alguém pregar mal, mas isso não vai te deixar inconformado. Se o seu chamado não for cantar, você pode ver alguém cantando mal. Isso não vai te deixar inconformado. Mas se esse for teu chamado, quando alguém canta e canta mal, você fala, nossa, Deus, como eu gostaria de estar lá para cantar, e eu cantaria melhor. Exato. Eu tive uma experiência dessa. Eu fui numa vigília na minha igreja, foi vigília de fim do ano, né? Dia 31 para o dia 1 de janeiro. E nessa vigília, meu pai vai assistir o podcast, ele vai me puxar na orelha. Mas nessa vigília, a igreja estava tão lotada, que colocaram um pastor para pregar. Mas ele pregou tão mal, tão mal, que isso me provocou uma ira no coração. Eu chorava, mas eu chorava de raiva. Meu Deus. E eu chorava e eu fiz uma oração sincera. Falei, Deus, se o Senhor, de fato, um dia me deu a oportunidade de pregar numa vigília de virada, de passagem do ano, eu pregarei bem. Então, o teu chamado tem muito a ver com isso. As coisas no mundo que você não se conforma. Sim. Então, também tem a ver com isso. Sim, muito lindo isso que você falou, até porque é assim, né, Andressa? Muitos querem servir primeiro fora, né? Muitas pessoas primeiro desprezam o lugar que elas estão, não servem quem está próximo para querer ir para longe, viajar, e chamado não é isso. Chamado não é andar de viagem em viagem, o chamado ele começa perto. Interessante isso. Muito legal, é isso aí. E, missionário, conta um pouquinho pra gente, você já esclareceu aqui, né, que apareceu uma oportunidade para você estudar teologia aqui no Brasil e você veio. E como que foi esse seu período, né, de adaptação? Qual que foi o maior choque cultural que você encontrou quando chegou aqui? Olha só, teve muito choque cultural. A gente vem de um país, Angola é um país no continente africano que fala português, né? Na África, você tem 5 países que falam português. Nossa. Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Timor-Leste. São países colonizados pelos portugueses, assim como o Brasil também foi. Então, quando o angolano ele está em Angola, existe uma influência muito grande do Brasil em Angola. Por exemplo, a Record, a Globo, a SBT, todo músico, seja secular ou gospel, que estoura no Brasil, ele acaba fazendo um show em Angola. Por exemplo, em Angola já foi Cassiano, Estado Roberto, Fernandinho, todo mundo do alto, entre pregadores, inclusive, pregadores famosos que pregam nos Gideões, Marco Feliciano, Júnior Trovão, Samuel Procópio, todos eles estão lá. Mas o que acontece? Aí a gente fala assim, eu falo português, eu vou para o Brasil que fala português, embora a gente tenha diferença de sotaque, mas eu já estou com 50% de caminho andado. Aí você vem. Você pensa que a vida vai ser totalmente Angola. Só que quando você imigra, você chega para o Brasil, você encontra um outro país, uma outra realidade, uma outra dinâmica. Literalmente, é como se você nascesse de novo. Até as coisas mais simples acabam se tornando para você, às vezes, coisa complicada. Um exemplo, a minha esposa, um dia eu estava com um amigo meu, e a minha esposa disse assim para mim, amor, vai no mercado e compra nata. Eu fui lá no mercado, eu girei o mercado, virei o mercado de cabeça para baixo e a bendita nata não aparecia. Eu voltei para casa, eu falei, amor, eu procurei, não tem nata. Aí ela foi, ela me mostrou na foto e falou, tá aqui. Nata aqui no Brasil seria como doce de leite. Olha. Para fazer mousse, sabe? Aí eu fui lá e eu falei, nossa, isso é doce de leite. É uma coisa que em Angola é nata e aqui nós chamamos de doce de leite. Então, você tem essa realidade como se você nascesse de novo. Sabe o que eu falo, Andressa? Que imigrar é um ambiente de desconstrução para construção. Então, quando você imigra, você chega para um povo que não conhece o seu nome, não conhece o seu sonho, não conhece sua história, não conhece seus medos, não conhece sua cultura, não conhece você. Então, você vai ter que construir tudo do zero. Então, a gente chega para o Brasil e a gente lidar com essa realidade. Quais são as coisas
na cultura brasileira que me chocaram, né? Por exemplo, na minha cultura angolana, o homem não tem obrigação de ajudar a mulher nos trabalhos de casa. Então, Olha, pensa, homem não lava, homem não passa, homem não cozinha. olha, gente, não vão para Angola, hein? Quando eu cheguei aqui, um amigo meu, pastor, nos conhecemos, fizemos amizade e ele me levou para casa dele para a gente tomar um café. Quando eu cheguei, nós chegamos, ele é que fez o café. E a esposa me recebeu super bem, super carinhosa, conversamos, fizemos amizade, mas ele fez o café, ele fez o bolo, ele preparou a mesa. No meu coração eu falo, meu Deus do céu, não é possível. Olha. A outra vez que eu fui lá, ele fez o almoço. Eu falei, não é possível, não. Na minha cultura, se o meu pai, eu casei com a Marinela, meu pai vai para minha casa e eu faço café, eu faço almoço, eu lavo louça, eu cuido do bebê. Nossa, é como se a Marinela literalmente me dominasse. Entendi. Então, foi um choque cultural muito grande. Nossa. E outro choque cultural que eu tive, assim, que Não, mas desculpa só te cortar. Pode. Pergunta que não quer calar. Você ajuda a Marinela em casa, aqui no Brasil, né? Ó, gente. Quer saber? Não, hoje você vai desconstruindo muita coisa. Existem coisas na cultura que não são coisas fundamentais, são Exatamente. coisas periféricas que você precisa desconstruir para você ter um relacionamento saudável, né? Nós vivemos numa cidade como São Paulo, onde a vida é uma correria. Não tem como você deixar a esposa fazer todo o trabalho sozinha. Você precisa, de fato, repartir. E não existe mais o conceito de trabalho doméstico. Não existe trabalho de mulher, não existe trabalho de homem. Existe o trabalho do casal. Existe o direito do casal. Então, hoje a gente, de fato, ajuda. Ah, legal. Marinela, fala aí no comentário aí que eu estou ajudando lá em casa. Então, outro choque cultural que eu tive é questão de repartir conta. Por exemplo, quando você leva um amigo ou uma amiga sua para o restaurante aqui no Brasil, você vai, convida a pessoa para comer e cada um está consciente que ele vai pagar o almoço dele, o lanche dele e assim vai. Em Angola, não. Angola, se eu te convidei para jantar, para almoçar, tomar um café, eu estou falando que eu vou pagando tudo. Então, quando eu cheguei aqui, eu me lembro que eu fui com os amigos meus na Paulista. E aí esses amigos meus chegamos na Paulista lá, aí era muita gente, fomos numa reunião de empresários, aí quando chegamos lá, um amigo meu, os empresários lá pediram um café, um pão de queijo, uma conchinha. Um amigo meu olhou para mim e falou, Raul, vamos comer, cara, esses caras nos convidaram, Meu Deus. eles têm dinheiro. Eu falo, o que a gente vai comer? Um x-tudo com batata frita e Coca-Cola. Quando terminou a reunião, vi que cada um falava assim, quanto é que é a minha conta? Ah, 10 reais. Quanto é que é a minha? Ah, 15 reais. Quanto é que é a minha? 20 reais. No final de tudo, o empresário que nos convidou, Renato, lembro o nome dele, falou, Deus abençoe, obrigado por vocês virem. Então, ficamos eu e 2 amigos meus se olhando assim, e aí, quem paga a conta? Meu Deus do céu. Então, tem esse choque cultural, mas a gente já está vacinado, graças a Deus. E quem pagou a conta? No dia tivemos que pagar a conta, né? Porque, diferente da cultura angolana, que quem convida a pagar a conta no Brasil, para ficar muito mais leve, né? A gente sai e cada um paga. Sim. Quem pode pagar, paga para não sair pesado para ninguém. Sim, muito interessante isso. Aproveitando, eu queria perguntar também assim, como que foi a diferença entre o seu primeiro culto aqui no Brasil para um culto na Angola? Qual a diferença? O que mais te marcou ou te chocou? Olha só. Primeiro culto que eu preguei aqui no Brasil, eu preguei na Brasil para Cristo. Eu preguei na Brasil para Cristo, no Itaim Paulista. Eu preguei no lugar do meu amigo José Malua. José Malua é um amigo meu angolano que me recebeu aqui no Brasil. E ele tinha uma agenda para pregar no dia. Aí ele me levou, chegamos na igreja, ele pediu para o pastor. Falou, pastor, você não pode colocar ele para pregar no meu lugar? O pastor confiou e eu preguei. Foi um choque assim. O culto angolano é muito mais alegre. O culto angolano é muito mais celebrativo. E, assim, os irmãos
vêm na igreja com fome mesmo, com fome, com sede, com intensidade. E o culto no Brasil é um pouquinho mais tranquilo. Isso. Eu costumo falar entre a diferença entre o angolano e o brasileiro em questão do culto é que o brasileiro é muito mais emotivo. O brasileiro chora facilmente na igreja, chora facilmente na pregação, chora facilmente no louvor. Para você arrancar uma lágrima do angolano, É difícil. você tem que fazer um pix. Então, o angolano é muito mais racional, é muito mais cérebro, muito mais cabeça. Então, por exemplo, em Angola, diferente do Brasil, no Brasil o pessoal gosta que você conta testemunho. Conta 1, 2, 3, aí vai. Tem gente que só prega dele só contar testemunho, né? O angolano já não. O angolano, se você contar um testemunho, tá bom. Se você contar 2 testemunhos, beleza. Se você contar 3, tá encher linguiça. Eita. É literalmente isso aqui. O negócio é palavra. Negócio é palavra. Aí você vai na Bíblia e faz exposição, vai pregando. Em Angola, nós temos uma marca que é diferencial. A igreja angolana ora muito. Todo culto tem um momento que a gente chama corrente de oração pela família. E quando você fala assim, irmãos, vamos orar, todo mundo ora. Meu Deus. Não é diferente do Brasil. Você fala, irmão, vamos orar. Ele fica 1 minuto. Abre um olho, depois abre outro olho e ali vai. Então, nós temos essa diferença. Mas uma das coisas que me alegra muito no Brasil é a igreja brasileira, em diversos aspectos, ele avançou muito. Sim. Conhecimento teológico, estrutura de igreja. Tem muito mais igrejas no Brasil do que Angola, muito culto. Se depender, você prega todos os dias, igreja para todo tipo, igreja para todo gosto, igreja para todo modelo. E você tem essa mínima diferença que você tem entre Angola e Brasil. Entendi. Gente, antes da Andressa fazer a próxima pergunta, eu queria convidar o pessoal aqui. Nós estamos com 15 pessoas assistindo a nossa live, então compartilha, nos ajuda, envia o link dessa live para os seus amigos, convida, porque vem muita pergunta legal por aí, né, Andressa? Aqui já está com a gente aqui a Dariane Santana, a Zelma, Paz do Senhor, Mulheres de Deus, Joseli Melo, Adilson, tá mandando a saudação de paz aí, ó, para o homem de Deus, missionário Raul. Adilson. Isso aí. Adilson, Deus te abençoe, meu amigo. Saudações de paz. É isso aí. Missionário, a gente sabe, né, que apesar da gente nunca ter vivido, a gente imagina que é muito difícil você deixar o seu povo, a sua nação, a sua família para vir para um outro país, né, que você nunca veio, desconhecido. E eu queria saber como que foi esse processo de adaptação e se você teve momentos de fraqueza no sentido de você falar, ó, não quero mais ficar aqui, quero voltar. E o que te deu forças para você continuar aqui? Olha só, eu tive um momento que eu chamo de crise de solidão, né? A minha crise de solidão se deu no primeiro dia que eu cheguei no aeroporto de Guarulhos, né? Quando eu viajei 8 horas de Angola para o Brasil, e eu viajei naquela emoção de quem viaja a primeira vez de avião. Você quer estar numa poltrona da janela, né? Você não dorme, você não fecha o olho, você está ansioso. Inclusive, eu vim com $350. Eu guardei meu dinheiro na meia, porque eu pensei que no avião o pessoal rouba, entendeu? Meu Deus! E eu viajei. E quando eu cheguei no aeroporto de Guarulhos, 5 horas da manhã, eu costumo contar isso nas minhas pregações, a ficha caiu. Como? Meu pai não está aqui, minha mãe não está aqui, meus irmãos não estão aqui. Se eu ficar doente, se eu não me adaptar com o país, se as portas não abrirem, se não der certo o que eu vim fazer. Porque eu recebi também muita palavra negativa de Angola, de alguns amigos, de alguns familiares. Ah, não vai, você vai morar debaixo da ponte. Ah, não vai, as coisas não estão muito fáceis. Você não conhece ninguém. Brasil não é aquela coisa toda. Você não costuma ver criminalidade, roubo, assalto. Então eu vi tudo isso. E tudo isso estava, de uma forma ou não, inconscientemente dentro de mim. Então, quando eu cheguei,
Aí essa crise de solidão assim se manifestou de uma forma terrível. Eu não choro, né? Eu choro assim raras vezes, assim. O anjo tem que descer mesmo. Mas naquele dia eu chorei. Eu fiz uma oração sincera. Eu disse: Deus, se o Senhor não me trouxe para essa nação, então me leva de volta para Angola. Então eu lidei com essa crise de solidão, que foi vencida em Deus através da oração. E eu já tive outros momentos de você chegar, você prega, eu prego quase todos os dias, você prega, ensina, e quando você termina de pregar, aquele momento de glória, de aleluia, quando você volta para sua casa e você percebe assim, eu não estou na minha terra, eu não estou no meu povo, minha família não está aqui. Então, como é que eu lidei com isso? Foco. Sim. Eu comecei a perceber que eu não estou no Brasil como um turista. Existem dois tipos de imigrante. Existe o imigrante turista, aquele que vem para curtir, conhecer, se divertir. Então ele vai para Copacabana, vai para Pão de Açúcar, ele vai para as praias e depois ele volta para o seu país. Então eu estou no Brasil como um propósito. Eu vim me formar e nesse propósito eu tenho aproveitado servir a Deus. Então o foco. Eu vim praticamente namorando à distância, né? Não sei se vocês vão falar disso. Com certeza vamos perguntar. Eu vim namorando à distância, então isso foi um dos focos. Assim, eu sabia que eu tinha um compromisso em Angola. E em qualquer hora eu tinha que dar uma resposta positiva para Marinela. Sim. E a resposta positiva era assim: Marinela, eu estou organizado e eu estou vindo buscar você. Isso me ajudou muito. E uma das coisas que me ajudou muito também, quando eu cheguei aqui, é o povo brasileiro. Né? O povo brasileiro, eu acho que... Eu tive professor no seminário coreano, eles estão me ouvindo também. Eu tive professor no seminário japonês, eu conheci alguns irmãos do Paquistão, mas o povo brasileiro, ele é o povo mais acolhedor do mundo. Temos de coração. O brasileiro te conhece hoje e amanhã te leva para casa. Sim. Né? O europeu te conhece hoje e faz que nunca te conheceu. Então, eu acho que essa diferença fez com que a gente que migrou se sentisse um pouquinho mais em casa. Sim, sim, sim. Inclusive, nós vamos entrar agora nesse tópico que você falou sobre relacionamento. Estou bem curiosa para saber também. A pergunta que eu queria fazer para você é assim: que papel que a Marinela... É Marinela, né, o nome dela? Sim, Marinela. Que papel que a Marinela teve quando você veio para cá, em relação ao seu ministério, mesmo à distância, como foi que ela pôde te ajudar? Qual foi o papel dela? Olha só, Mari é meu combustível na caminhada ministerial. Eu acho que eu não seria o homem que eu sou hoje se eu não estivesse com a Mari. Né? A gente começou a namorar um pouco cedo, nós fomos líderes de intercessão junto, lideramos vigília junto. E quando eu ganhei essa bolsa de estudo, a gente teve duas opções. Ou eu ficasse em Angola, a gente casasse lá, ou eu viesse para o Brasil, priorizasse os estudos. A Mari me entendeu, percebeu que era tempo de Deus para isso. E eu vim, a gente namorou 4 anos à distância. Eita. E eu costumo falar assim que eu sou especialista em namoro, né? Graduação, PhD, com a gente mesmo. Isso aí. Aos solteiros assistindo aí, ó, prestem atenção nos conselhos aí do missionário Raul. 4 anos, hein, gente? 4 anos namorando à distância. Então, a Mari é o meu combustível. Eu acho que ela foi a pessoa que mais me deu força, não só para prosseguir no ministério, mas para prosseguir na vida. Né? Se eu tivesse um motivo para correr atrás, para lutar, sonhar, projetar, essa pessoa é a Marinela. Eu me lembro que mesmo longe a gente tinha muita campanha de oração, porque você está namorado à distância, tem que orar muito, né? E quem é mais forte na oração vence. Glória a Deus. E aí a gente começou a orar bastante para Deus abrir as portas. A gente namorou num tempo difícil, pandemia. Não tem visto, não tem passagem, não tem voo. Então a gente viveu um tempo assim difícil, mas a gente venceu tudo em oração. Então a Mari é essa pessoa, a Mari é minha conselheira. A Mari é a pessoa, por exemplo, quando eu prego e a pregação não foi boa, a primeira pessoa que fala, não foi não. Quando eu demoro muito, já teve culto que ela me manda assim, uma mensagem no WhatsApp assim: amor, olá hora. Então a Mari é meu combustível e ela é a pessoa mais importante hoje na minha vida. Depois tem o meu filho, né, que é o meu profeta que veio. Mas a Mari é a pessoa mais importante hoje na minha história. Ah, muito legal.
missionário Raul, conhecer um pouco da história de amor de vocês, né? E como é que foi o reencontro de vocês aqui no Brasil, o casamento de vocês? E aí eu já vou enganchar em uma outra pergunta, que é qual o papel dela no seu ministério após o casamento, quando ela veio morar aqui? Olha só, nosso casamento foi um ato de providência de Deus, né? Muita gente casa, mas nós casamos debaixo da providência de Deus. Quando a gente casou, a gente ganhou tudo do casamento, né? Não era algo planejado. Eu me lembro que eu fui numa igreja em Campo Limpo Paulista, uma igreja pequena, mas sabe aquela igreja dos profetas de voar sapato? Sim. Aqueles culto ultra pentecostal, mega plus power. Eita. É desses aí que a gente gosta de frequentar. Inclusive, eu sou de lá, hein? Eu preguei num culto, quando terminou o culto e o profeta chegou e ele disse assim, olha, no seu casamento não colocarás nenhuma unha. Eu falei, isso pode ser Deus, não pode ser coisa da cabeça dele, não. E quando a Mari veio, né, isso para deixar registrado aqui, todo mundo, alguns já sabem, mas para deixar registrado aqui no podcast, o nosso pastor presidente, pastor doutor Elias Cardoso, ele me chamou e perguntou assim, Raul, você tem móveis na sua casa? O que você está precisando? Faz uma lista e manda para mim. Eu fiz uma lista do que eu estava precisando. Passou um tempo, eu fui na sala dele e a missionária Lígia, que é a esposa do pastor, nossa missionária, ela chegou e falou, não, missionário, não precisa da lista, não. Eu quero que você saia da casa, na altura eu tinha alugado uma casa, sai da casa e vai ficar numa casa da igreja. Aí eu fiquei na casa da igreja, acho que uma semana e pouco. Quando eu voltei na casa que a gente tinha alugado, todos os móveis estavam colocados lá, para a glória de Deus. Meu Deus, que Glória bênção, a hein? Deus. Um testemunho edificante aí para o pessoal que está namorando, noivando. Deus prepara, né? Deus usa pessoas para abençoar aqueles que escolhem por esse compromisso do casamento. Sim, Muito sim. legal, missionário. Há uma bênção do casamento, né? A gente fala Glória a que Deus. a pessoa pode casar assim, nas condições mais difíceis possíveis, mas Deus sempre prepara uma bênção específica para quem é fiel. Glória O a altar Deus. não deve nada a ninguém. E aí, resumindo, a gente ganhou a festa também, o come-se, a gente ganhou a roupa, a gente ganhou as alianças, Meu Deus a do gente céu. ganhou a lua de mel. Oh, Olha que bênção. É Então, Deus, a hein? gente não colocou de facto nenhuma unha. A gente casou debaixo da providência de Deus. Eu acho que essa é a palavra-chave. A gente casou debaixo dessa providência e a gente continua vivendo debaixo dessa providência também. glória a Deus. Então, a Mari hoje é a minha intercessora, né? Eu acho que não se faz ministério a solo. Sim. Faz ministério em família. Sim. Né? Hoje o meu ministério é Marinela, é cuidar dela, cuidar do Felipe, e eu sou o ministério dela também. Então, eu sou um bom pai, sou um bom marido e, consequência disso aqui, eu sou um bom pregador. Né? O que eu apresento em 45 minutos de pregação é apenas a ponta do iceberg do que eu sou durante 24 horas na minha casa. Glória a Deus. Então, a gente entende que se você não for bênção em casa, não tem como você ser bênção no púlpito ou na igreja. Ser bênção na igreja e ser maldição em casa é hipocrisia. Né? Mas Deus nos chama para sermos bênção em casa e bênção na igreja também. Eu acho que isso tem tudo a ver com o chamado. Sim. Porque não se faz o ministério da noite por dia. Não é 45 minutos de pregação, não é 30 minutos, não é 1 hora. Mas ministério é uma vida em construção. Então, a gente se construindo em Deus e quando a gente está no altar, isso flui naturalmente. Vidas são tocadas não porque você falou bem, vidas são tocadas porque você respira isso. Isso faz parte da sua vivência diária. Exato. Eu acho que é isso. Sim, missionário Raul, aproveitando essa sua fala, eu queria perguntar também assim, ministerialmente, o que mudou na sua vida após o casamento? Mudou muita coisa, né? Ser ministro solteiro é difícil. Eu aconselho meus amigos, ministros solteiros precisam casar. Aí, ó. Ser ministro solteiro é difícil. Existem algumas igrejas que não dão muita credibilidade, né? Quando você é um ministro solteiro, principalmente nós vivemos num mundo onde a imoralidade sexual está em alta. Então, muitos ministros solteiros, não todos, mas eles acabam vivendo em descredibilidade por causa de erro de alguns. Então, quando você casa, né, tem mais acesso. Eu me lembro que antes de casar, eu só tinha ido para Pernambuco.
Depois que eu casei, eu fui para Mato Grosso do Sul, fui para Bahia, fui de novo para Bahia, fui para Londrina, fui para Umuarama, aí a gente vai. Por quê? Porque quando você casa, você acaba assumindo uma responsabilidade. Sim. Os pastores acabam aceitando um pregador que é Exato. muito mais responsável do que, de fato, um pregador que ainda seja solteiro. Não que um pregador solteiro não tenha maturidade, responsabilidade, mas existem algumas coisas que ele não pode falar. Por exemplo, um pregador solteiro não tem como ele falar sobre casamento. Não tem como não. Porque casamento não é apenas uma questão de discurso, é uma questão de vivência na prática. Sim. Então imagine alguém que nunca casou, alguém que nunca teve a experiência do lar, nunca teve a experiência da família, vai aconselhar casados. Sim. Então não tem como. Fala de casado quem já é casado e tem um casamento saudável. Não um casamento perfeito, mas um casamento saudável. Sim. Então, eu acho que o maior problema da nossa geração, e aqui eu já estou estendendo meu pensamento, o maior problema da nossa geração é que a gente quer falar aquilo que a gente não vive. A gente quer falar bonito e a gente quer viver feio. Então, você encontra jovens que eles não são casados e ele quer dar conselho para casar. Eu acho que só gente tonta, gente boba, aceita conselho, de fato, de quem não está no campo. Existem algumas coisas na fé cristã que elas são teoria, você precisa saber o teórico. Mas existem algumas coisas na fé cristã que elas são práticas, você só fala depois que você viver. Exato. Então, eu acho que é isso. Meu Deus. Fiquei até sem palavras, hein, gente? Perfeito, Forte. mas foi um conselho, assim, Sim, forte sim, e um sim. posicionamento que eu também concordo. Glória a Deus. Isso aí. Sim, e inclusive, falando, né, sobre chamado, eu sei que a gente falou um pouquinho no início, mas eu queria fazer uma pergunta mais clara e direta, que seria assim, chamado, se descobre ou se nasce com ele? Tem tensão nessa pergunta. A tensão é, se o chamado nasce com ele, a gente pega Jeremias. Antes que nascesse no ventre da sua mãe, eu te conheci. Antes que saísse na madre, eu te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Sim, chamado nasce com ele. Sim, chamado se descobre também. Por quê? Eu parto a partir da lógica de que, se a pessoa for chamado por Deus, ele pode descobrir na caminhada da vida cristã. Eu acho que eu não parto apenas de uma lógica determinista de que Deus te chamou. Por exemplo, a pessoa é do mundo, não é crente e ele é chamado. Aí ela vive toda a vida no mundo e ele é chamado e um dia ele vai se converter para exercer o chamado. Eu não creio nessa lógica. Eu creio na lógica de que, se você nasceu de novo, você já é chamado. Só que existem algumas verdades sobre chamado, e aqui eu gostaria de partilhar. Primeiro, o chamado de Deus, ele é pessoal. Deus não chama estrutura, Deus não chama uma instituição religiosa, Deus não chama uma instituição política, Deus chama gente. Deus chama homem, Deus chama mulher. Em Marcos 3, verso de número 13, está escrito assim: e Jesus subiu ao monte e chamou para si aqueles que ele mesmo quis. Jesus está chamando homens, e Jesus, abrindo o pensamento, Jesus está chamando mulheres também. Então, Jesus não está chamando uma estrutura, Jesus não está chamando uma instituição, Jesus está chamando homens. Por quê? Porque o chamado de Deus é pessoal. Segundo, o chamado de Deus, ele é intransferível. Se Deus chamou você, você não tem como transferir o teu chamado para sua amiga. Você não tem como transferir o seu chamado para o seu familiar. Não tem como você falar assim, eu não faço, a Andresa vai fazer. Sim. Não, se Deus chamou você, então é você que Deus está contando para essa geração. Mas, terceiro, o chamado de Deus, ele é específico. Deus chama pessoas específicas para trabalhos específicos. Por exemplo, Deus chamou Abraão para ser pai de uma grande nação. Deus chamou José para ser governador no Egito. Deus chamou Davi para ser rei de Israel. Deus chamou Neemias para reconstruir os muros. Deus chamou Pedro para ser pescador de peixe e pescador de homem e, consequência disso, o apóstolo do gentio.
Deus chamou Paulo para ser apóstolo, Deus chamou Pedro para ser apóstolo dos judeus, isso é certo, e Deus chamou Paulo para ser apóstolo do gentio. E Deus está nos chamando, eu e você, para sermos sal da terra e luz do mundo. Mas nesse nosso chamado, existe um chamado específico meu, existe um chamado específico seu, e existe um chamado específico da Andresa. Por exemplo, nem todos nós vamos fazer a mesma coisa no chamado. Embora o mesmo Deus é que chama a todos, e o mesmo Deus é que chama a todos, mas Deus chama a todos com funções específicas. Sim. Então, se o teu chamado é específico, você não precisa se comparar com A nem com B. Você precisa perceber que na terra, no corpo de Cristo, existem algo que Deus me chamou para fazer. Talvez o teu chamado seja na pregação, talvez seja no louvor, talvez o teu chamado seja na liderança, talvez o teu chamado seja na diaconia, talvez o teu chamado seja para cuidar de criança, talvez o teu chamado seja para cuidar de idoso. Então, você só precisa perceber qual é o meu chamado específico. Glória a Deus. Amém. É isso aí. E, missionário, aproveitando já esse assunto sobre o chamado, entrando no seu chamado, que é o da pregação. Você se lembra qual que foi a sua primeira pregação aqui no Brasil, a sua primeira agenda? Como que foi? Como você se sentiu em pregar a primeira vez aqui? Olha só, difícil. Esses dias eu fui pregar em Itapevi e eu preguei nessa igreja 2018. Eu tinha acabado de chegar de Angola, eu preguei lá. Eu na altura usava muita roupa típica africana, hoje eu reduzi bastante, mas eu ainda uso em alguns eventos. Aí a irmã falou assim para mim, ela mostrou uma foto minha, eu juntamente com ela, falou, olha, tiramos uma foto 2018. Nossa, Raul, você pregava demais, a gente não entendia nada e a gente gostava. Meu Deus Eu do achei céu. muito engraçado assim, eu fiquei me matando de rir. Por quê? Eu falei, olha, a gente tem a dificuldade, tem a diferença da língua. Sim. Então, tem muita coisa que eu falava, e eu falava muito mais rápido do que agora. Então, eu falava muito mais rápido, e as pessoas gostavam, mas elas não entendiam. Então, eu acho que a primeira pregação foi, assim, difícil. A gente pensa que sabe, mas não sabe, nem dá vontade de ouvir hoje, né? Porque você está com... você não entende a linguagem da pregação pentecostal brasileira, que é diferente da pregação pentecostal angolana, que é algo interessante também. Por exemplo, a pregação pentecostal brasileira, ela tem muitos jargões. Quando eu cheguei na igreja, um irmão me falou, e aí, terra? Eita, Eu falei, forte, hein? O outro chegou, pai do senhor, esse é um vaso. Varão, pai do senhor. Essas linguagens do pentecostalismo brasileiro não existem em Angola. Então, em Angola é pai, senhor, irmão, pai, senhor, irmã. E ponto final. Então, até você aprender essas linguagens do pentecostalismo brasileiro, você leva um tempo para se comunicar. Porque na comunicação da pregação, você tem a língua e a linguagem. Por exemplo, a língua é português. Mas a linguagem são essas coisas que a gente vai falar. Profeta, levanta a mão, dá um glória a Deus. Por exemplo, em Angola, você não tem uma pregação que o cara fica falando toda hora. Levanta a mão, dá glória a Deus, fala no teu irmão. Não existe isso aí. Talvez hoje a nova geração de pregadores com influência muito forte do Brasil, o pessoal continua, mas naquela época, quando eu comecei a pregar, não tinha isso aqui não. Você pregava direito. E é interessante que quando eu preguei aqui no Brasil a primeira vez, eu preguei e a igreja dava glória a Deus, assim, a igreja recebia e eu falava em cima do glória a Deus. Eu não deixava os irmãos glorificar, não, os irmãos, glória a Deus, eu estou falando, Jesus falou, aleluia, aleluia. Então, essa foi, assim, uma das experiências, mas a gente foi aprendendo a se comunicar melhor, aprender a língua e a linguagem. Eu acho que hoje nós temos um caminho bem andado, né? Puxa, muito legal, mas é engraçado você falou isso, porque até pra gente brasileira, às vezes é meio estranho. Eu lembrei de quando eu conheci o Davi, meu marido, que ele me chamava de obreira, pastor obreira. Mas é isso aí, muito legal compartilhar essa diferença com a gente. E assim, essa pergunta não estava nem no roteiro, mas eu fiquei curiosa agora. Deu uma brasileirada aí? Você aderiu os jargões também? Como está sendo? É impossível você... se comunicar bem
em um determinado povo se você não se encarna. Uau. Há uma frase sobre missão que se chama assim: missão não é colonização, missão é encarnação. O que é isso aqui? Por exemplo, quando eu vim para o Brasil, eu tinha o meu jeito de falar, meu jeito de comer, meu jeito de andar, meu jeito de vestir. E eu fui enviado como missionário de Angola ao Brasil. Aí eu chego aqui no Brasil e falo assim: não, vocês falam errado, vocês vestem errado, vocês comem errado. Sim. Eu não estou fazendo missão, eu estou fazendo colonização. Eu estou pegando minha cultura, meu jeito, e eu quero impregnar na cabeça do povo. Isso não é missão, isso é colonização. O que é missão? Missão é quando você vai para um povo, para uma cultura, e você chega nesse povo e nessa cultura e você se encarna. Como é que eles vestem? Eu vou vestir dessa forma. Como é que eles falam? Eu vou falar dessa forma. Como é que eles comem? Eu vou comer dessa forma. Missão é encarnação. Missão não é colonização. Veja que Jesus fez. O verbo se fez o quê? Carne. Encarnação. Jesus podia vir com toda a glória, Jesus podia vir com todo o poder, Jesus podia vir com toda a majestade, mas o único jeito dele ganhar os humanos é ele se encarnar. Então, missão não é colonização, missão é encarnação. Aí eu tive que me encarnar, né? A gente está aprendendo aí. A gente está aprendendo. Dá um glória aí, Terra. Levanta a mão. Cadê os profetas? Então, é essa arte da comunicação que você precisa, né? A gente vai aprendendo cada dia que passa. Por exemplo, quem já me ouve pregar 2, 3, 4 vezes, já me entende melhor. Quem me ouve a primeira vez, ele já me entende, mas ele ainda fica assim... Vou prestar muito mais atenção no que ele está falando do que reagir. Quem já me ouve pregando, ele reage mais do que prestar atenção. Sim. Quem me ouve a primeira vez, ele presta mais atenção do que reagir. Sim. Então, eu já sei, quando eu vou numa igreja nova, eu já sei que os irmãos não vão dar muito glória, eles vão ficando muito mais focados assim. Ah, ele falou isso. Ah, amém, amém. Então, aí a gente vai. Você se sente muito chateado quando a igreja não glorifica num sermão seu? Eu acho que cada igreja é uma igreja. Eu acho que cada igreja tem a sua forma de expressar sua adoração. Tem igrejas que eu já fui, que você tem que mandar parar. Irmão, calma, irmão, calma, irmão. Calma, irmão, calma, calma. Porque os irmãos, eles são tão emotivos, eles são tão explosivos, que você fala uma coisa, eles reagem de uma forma assim extraordinária que o pregador precisa mandar a igreja acalmar para ele continuar o sermão. Agora, tem igrejas que eu já fui que não teve explosão, mas teve lágrima. Isso. Quebrantamento, choro. Você fala, rapaz, a graça de Deus desceu aqui. E tem igrejas que eu já fui, eles não choram, eles não são explosivos, eles são tranquilos, calmos, mas no final, eles chegam assim. Deus falou comigo. Por quê? Cada igreja tem a sua forma de expressar sua adoração. Exatamente. Às vezes, nós como pregadores itinerantes, nós padronizamos. Como é que você dá conta que o teu sermão saiu errado? Quando a igreja não teve a mesma reação da outra igreja que você foi pregar. Você vai pregar numa igreja, os irmãos dão glória a Deus, levantam. Eu já fui para a igreja que eu tive que falar assim, o vaso está muito cheio, o irmão, para. Porque o irmão estava a estragar o sermão de tanto glória a Deus que ele estava a dar. Eu falei, irmão, para. Mas eu já fui para a igreja que os irmãos não falaram amém, não falaram glória a Deus. Sim. Mas no final, eles falaram assim, Deus falou comigo. Então, o pregador precisa ser sensível para discernir o ambiente. Eu tenho uma capacidade, eu acho que não sou intelectual e sensibilidade espiritual, mas eu tenho uma capacidade de analisar o ambiente do culto. Eu já sei, igreja, que o meu sermão vai mal. Chegando no culto, depois que o grupo de louvor cantou, o coral cantou, a cantora cantou, eu já falo assim na Marinela, filha, a pregação vai ruim. Não por causa da pregação, mas porque às vezes a igreja está desconectada. O louvor chega nas irmãs, não chega nos adolescentes. O louvor chega nos adolescentes, não chega nas irmãs. Ou seja, quando as irmãs estão cantando, os adolescentes estão nem ali. Quando os adolescentes estão cantando, as irmãs estão nem ali. A igreja está desconectada do ambiente do culto. Quando você vai pregar, a sua pregação cai para um público desconectado e ela não atinge o alvo. Eu já consigo perceber isso. E eu já consigo discernir também
os tipos de mensagem para cada igreja. Sim. Por exemplo, agora no domingo eu preguei numa igreja, eles são muito mais tranquilos, eles não dão glória a Deus, eles batem palma, né? Coisa mais linda, né? Aí, nós somos pentecostais, a gente gosta que dá um glória, Eu gosto dessas igrejas das palmas, mas tem hora que quando a gente tá no culto, a gente fala, que horas que eu vou poder levantar aqui e rodar aqui no Pentecostê? Aí não dá. Então foi desse jeito assim, eu dei uma, duas, três falas, eles bateram palma. Aí eu falei mais um pouco, eles bateram palma. Aí eu falei, irmão, mistura a salva de palma com glória a Deus e aleluia. Eu vi que no ritmo deles batiam palma, então eu reduzi a minha intensidade da minha mensagem. Entendi. Aí eu ia mais tranquilo, eu deixava eles baterem palma, enquanto eles batiam palma, eu bebia água. Aí vai. Então o pregador precisa saber qual tipo de igreja ele está pregando. Isso. E precisa saber qual é o tipo de sermão para cada igreja. O mesmo sermão para um congresso, às vezes não é o mesmo sermão para um culto de domingo. O mesmo sermão para um domingo, às vezes não é o mesmo sermão para uma escola bíblica. O mesmo sermão para um culto de jovem, às vezes não é o mesmo sermão para uma igreja em geral. Exato. O pregador precisa discernir qual é a mensagem de Deus para esse lugar. Sim. Eu acho que uma das coisas importantes, o pregador precisa estar ligado no culto. Porque no ritmo do culto, a tua sensibilidade espiritual, com aquilo que você já preparou de esboço, vai te levar você a preparar e você a ter a mensagem certa para aquele lugar. Sim. Às vezes, o que acontece no Brasil? Aí eu vou falar. O pregador, ele chega ao último, 5 minutos antes da pregação, ele sai primeiro. Sim. Às vezes ele traz uma mensagem que está totalmente desconectada do ambiente do culto. Os jovens cantaram pelo sangue, as irmãs cantaram pelo sangue, os adolescentes pelo sangue, e os varões pelo sangue. Aí o camarada vem e traz uma mensagem que não tem nada a ver com sangue. Por quê? Ele não estava no ambiente do culto, ele não estava conectado, Sim. ele não estava ali percebendo qual é o mover de Deus para aquela noite, e com isso ele não conseguiu, de fato, ser uma bênção para aquele lugar. Então, pregador, você precisa chegar cedo, né? Eu acho que, além de pregar, pregador também é adorador. Exato. Né? Pregador não é artista, não é um popstar, pregador é adorador. Eu acho que o bom pregador é aquele que chega no momento da harpa, né? Uhum. Louvor da harpa. Ou chega ainda no momento da oração, né? Eu já cheguei em Sim. igrejas que eu cheguei mais cedo que o pastor da igreja. Eu também. Já. E o meu amigo, o pastor Clemente, ele falou para mim assim, nossa, nunca vi um pregador que chega tão cedo assim. Mas E eu já vou passar para a Andressa fazer uma pergunta para você, mas assim, há problemas em um pregador repetir a mensagem? Não há problema em um pregador repetir a mensagem. Homileticamente falando, uma mensagem só é boa quando o pregador prega ela mais de 50 vezes. nossa. Sim. O maior problema está em repetir a mesma mensagem na mesma igreja ou repetir a mesma mensagem sem nenhuma amplitude. Às vezes ele conta o mesmo testemunho, às vezes ele dá as mesmas lições e às vezes ele faz as mesmas aplicações, mas ele não traz algo novo. Sim. Então, eu acho que não tem nenhum problema em repetir a mesma mensagem. Isso é regra homilética. Uma mensagem só fica boa depois de pregar ela várias vezes. Sim. E todos os teólogos, os pregadores expositivos, eles concordam que, no mínimo, 50 vezes pregando a mesma mensagem. Uau. Agora, eu repito mensagem. Olha bem para mim. Ó, vai gerar um corte aí, polêmico. Não hein? corta isso não, Davi. Um pregador pode repetir mensagem, sim. Agora, o ruim é repetir a mesma mensagem na mesma igreja. Sim. Sim. Às vezes, por exemplo, existem pregadores que já pregou essa mensagem nessa igreja. Só que ele não cria outra mensagem. Isso que eu queria falar. O problema não está em repetir a mensagem. O problema está em repetir mensagens sem criar mensagens novas. Então, pode ser que você está repetindo uma mensagem, mas você está criando sempre esboço novo. Porque tem igrejas, por exemplo, tem igrejas que eu vou, por ano eu vou 6 vezes na mesma igreja. Então, não tem como você pregar o mesmo sermão. Sim. Então, você precisa trazer um sermão novo. Sim. Agora, tem pregador, eu acho que o maior problema do pregador é preguiça.
Existe pregador preguiçoso. Não lê, não ora, não investiga, não busca, não se capacita e ainda exige da igreja valores altíssimos. Esse é o maior problema do pregador. Eu ouvi, e uma das coisas que nós temos um dilema no Brasil, é que o brasileiro ele valoriza mais o pregador itinerante do que o pastor local. E eu preciso dar um conselho aqui no podcast, que eu estou animado, que muitos que valorizam mais o pregador itinerante do que o pastor local, eles precisam saber que quando ele ficar doente, o pregador itinerante não vai lhe visitar. Olha. Quando ele passar uma dificuldade no casamento, o pregador itinerante não vai aconselhar. Quando ele tiver uma crise emocional, pessoal, individual, o pregador itinerante não vai ter tempo para lhe escutar. Quem vai estar nesses momentos difíceis é o seu pastor local. E ele precisa saber que quando ele morrer, o pregador itinerante não vai vir no velório. Quem vai fazer o velório é o pastor dele local. Então, irmãos, crentes e amigos, vocês precisam, nós precisamos, eu venho de uma cultura de honra, valorizar muito mais nossos pastores locais. Não que pregadores itinerantes não sejam importantes, são importantes, têm a sua utilidade, são bênção de Deus para levar a palavra em todos os lugares, mas eu acho que o mesmo valor que a gente dá para um pregador itinerante, a gente precisava dar para um pastor local também. Exatamente, muito boa a resposta. E aí eu já vou entrar numa pergunta que eu estava preparada aqui, que eu gostaria de esclarecer. Missionário, você é um pregador itinerante? Como é que é? Olha só, aprendi essa palavra itinerante aqui no Brasil. Foi. Mas a gente está pregando, a gente é um pregador itinerante, né? Você prega todos os dias, então eu sou um pregador itinerante, sim. E quando você percebeu assim, você decidiu, eu vou ser um pregador itinerante. Foi logo quando você chegou no Brasil ou passou um tempo, você decidiu que agora eu vou viver da itinerância? Olha só, viver da itinerância precisa ser muito mais consequência do que busca. Viver da itinerância precisa ser muito mais consequência do que busca. Sim. Quando você busca viver da itinerância é porque você não entendeu. Existe uma frase que os pregadores e itinerantes eles falam, eu vivo disso. Não, ele errou. Ele não vive disso. Você vive para isso. Uau. É totalmente diferente. Quando você fala, eu vivo disso, você torna o ministério um negócio. Então, você só se move onde tem uma recompensa financeira. Você só se move onde tem ganho, onde tem lucro. E todo ministério onde a verba fala mais do que o verbo, não é ministério onde Jesus é o centro. Uau. Então, hoje, eu entendo, Andressa, que minha atuação como um pregador itinerante no Brasil é muito mais consequência. Eu vim para estudar, eu procurei emprego, eu trabalhei um bom tempo na estrutura do CONAMP, né, durante 5, 6 anos. Hoje ainda ajudo, assim, de uma forma não mais tão direita quanto no começo. Eu ajudo uma semana lá para fazer fechamento financeiro. E eu prego não como uma busca, não. Se eu não fazer isso, eu morro. Não. É muito mais consequência. A vida e o ministério me levou para isso. Há uma frase interessante que diz assim, ser pregador não é quando todas as portas estão fechadas e você só achou a porta da pregação. Por exemplo, camarada tentou ser engenheiro, não conseguiu. Camarada tentou ser advogado, não conseguiu. Ele tentou ser pedreiro, não conseguiu. Tentou ser empresário, não conseguiu. Tentou ser médico, não conseguiu. Ele tenta tudo na vida, não deu certo. Aí o que ele fala? Eu vou ser um pregador itinerante. Meu Deus. Ser itinerante não é quando todas as portas estão fechadas para você, mas é quando todas as portas estão abertas para você. Você tem todas as possibilidades para fazer a sua vida, mas você fala assim, Deus está me chamando para o ministério da itinerância. Isso é ser itinerante. Você pode ser o que você quiser, mas você fala assim, eu sou o que Deus está me mandando para mim ser e fazer. Então, eu acho que é isso. Glória a Deus. Amém. E assim, uma vez que você se considera, então, itinerante, lá vai a pergunta polêmica aqui, que eu queria muito fazer isso aqui, gente. Chegou o meu momento. Missionário Raul, cobrar para pregar ou não? Um pregador de Angola disse que quem cobra é cobra.
Pode gravar isso aqui. Quem cobra é cobra. Eita. Quem cobra torna a verba mais importante do que o verbo. Quem cobra vende tudo aquilo que ele recebeu de graça. O pregador não precisa cobrar. Mas a igreja miserável faz do pregador o termo está na minha cabeça aqui. Ah, Jesus, agora deu um branco. Estava na minha cabeça de manhã. A igreja miserável faz do pregador um mercenário. Esse é o termo correto. Quando a igreja é miserável, faz de um pregador um mercenário. Porque às vezes o que acontece? Muitos pregadores que cobram hoje, eles não começaram cobrando. Eles atendiam de graça. Eles atendiam dependendo do que a igreja podia abençoar. Mas muitas igrejas, infelizmente, ou muitos pastores, muitos os líderes, infelizmente, eles não foram generosos. Eles não entenderam a necessidade do obreiro. Então, às vezes, o que acontece? Esse obreiro teve uma experiência ruim, vivendo sem estipular, sem falar, sem combinar, e ele tomou uma decisão. Eu não vou mais desse jeito. Eu já tive algumas experiências nessa caminhada do ministério tristes com relação a essa questão de oferta. Eu fiz campanha na igreja de uma determinada pastora quando eu tinha chegado de Angola, 4 quinta-feira, igreja lotada, na zona norte de São Paulo. E ela recebeu uma oferta em meu nome, falou que, olha, irmão, está com o envelope, vamos receber uma oferta para o missionário Raul e vai trazer no final da campanha. Quando terminou a campanha, ela me deu uma oferta no envelope, assim, um envelope recheado, assim, eu falei, meu Deus, vou pagar pelo menos o aluguel. Quando eu cheguei na minha casa, era R$60, de R$2, R$2. Nossa. E ainda Usou teve de que má contar, fé. hein? Meu Deus. Eu já tive experiência de pastores que falaram assim, Raul, deixa o Pix, vou mandar para você. Até hoje, o Pix não chegou. Então, quando a igreja é miserável, faz do pregador um mercenário. Eu não tenho nenhuma dificuldade com pregadores que combinam, conversam, com igrejas que sugerem. Há uma frase que diz que combinado não sai caro. Mas eu tenho muita dificuldade quando o pregador padroniza. Eu só vou por tanto. Não, mas a igreja nem toda igreja tem as mesmas possibilidades. Uma igreja sede não tem a mesma possibilidade de um setor. Um setor não tem a mesma possibilidade de uma congregação. Sim. Um congresso de jovem não tem a mesma possibilidade de um congresso de adolescente. Uma igreja nas regiões, às vezes, mais periféricas, não tem a mesma condição de uma igreja no centro. Então, o meu maior problema é o pregador que padroniza, coloca um valor fixo. Eu tenho muita dificuldade com esse pregador. Eu entendo que a motivação dele nunca foi anunciar o verbo, mas sempre foi ganhar verba. Então, eu acho que esse é o maior problema. Agora, não tenho nenhuma dificuldade quando os irmãos são generosos, combinam. Eu já tive muita experiência de irmãos que falaram, irmão, dá para te levar na cidade tal, na igreja tal. Nossa possibilidade é essa. Está bom para você? Não tenho nenhuma dificuldade com isso. Eu acho que o pregador itinerante, ele vive disso, vive para isso, tem família, tem custo, e eu acho que se a igreja entende de fato a importância, a relevância do ministério desse irmão, dessa irmã, a igreja pode contribuir de acordo às suas possibilidades. Eu acho que isso é importante. Sim, glória a Deus. Agora eu entreguei minha cabeça aqui. Não, foi ótima a sua resposta. Eu gostei muito do seu posicionamento, inclusive compartilho do mesmo. A gente vai Fala de entrar... novo. Nessa câmera, fala de novo. Gente, eu tô junto com o Raul, imagina. Gente, isso. ela colocou as palavras na minha boca. A gente vai entrar em um novo tópico aqui,
E aí o tópico seria crescimento no ministério e relacionamentos. Porém, eu quero convidar você a compartilhar essa live. Estamos aqui com 15 pessoas. Lembrando que o podcast Entre Elas e Deus é patrocinado pelo Senhor das Bíblias. Então, você que quer adquirir a sua Bíblia, já fica aí a deixa. Cupom de desconto para você usar é IDTV. Então, corre lá no site, faz a sua compra, marca a gente, porque estaremos repostando também. E vamos lá para o próximo tópico, crescimento no ministério e relacionamentos. Minha amiga Andressa que vai fazer a primeira pergunta para o missionário Raul. Isso aí. Missionário, a gente quer saber como que foi a sua recepção nas Assembleias de Deus. Eles te recepcionaram bem? Como que foi esse seu relacionamento construído com a Assembleia de Deus? Conta um pouco pra gente. Olha só, sou um assembleano nato, né? Sou um assembleano do berço. Eu vim de uma igreja também tradicional, né? Usos e costumes, porém com alguma diferença com os usos e costumes do Brasil. Por exemplo, na minha igreja você podia usar barba. Eu vim de barba, de Angola para cá. E quando eu cheguei no Ministério de Perus, eu tive a necessidade de cortar a barba, né? Eu tive uma experiência, nem vou falar aqui. Mas eu tive a necessidade de cortar a barba, eu nem sabia, eu já tinha pregado num culto de jovens da Fogueira, os jovens da Catedral tinham realizado um culto, eu preguei, e depois desse culto, um dos obreiros me chamou e falou, olha, infelizmente, nosso ministério não usa barba, faz parte dos nossos costumes. Eu peguei um choque, eu voltei para minha casa, falei para o Malu, que é amigo meu, falei, nossa, lá eles não usam barba. Aí uma Lua falou assim, qual é o problema? Falou, não, eles pediram para cortar. Falei, não, varão, vou cortar barba? Não. E porque barba em Angola é uma questão cultural, uma questão de honra, responsabilidade. Então é uma coisa assim, todo pregador angolano tem barba. Todo pregador angolano. Nossa. É interessante. Aí uma Lua fez uma pergunta para mim, e isso aqui eu acho bem interessante. Ele falou assim para mim, Raul, você quer ficar com eles? Eles têm sido bênção para você? Eu falei, tem sido bênção. Então falou, seja como eles. Se tem sido bênção para você, então seja no padrão. O maior problema que eu tenho nessa minha fala é o quê? É de pessoas que a igreja tem sido bênção para ela não concorda e ela não sai. Ela fica lá na igreja e fazendo isso mesmo. Um monte de problema. Por exemplo, o camarada, ele não acredita nos dons espirituais, ele está numa igreja que acredita e fica falando do que a gente está vivendo é meninice, é coisa da carne. Não, irmão, se você não acredita numa igreja que crê em dons espirituais, procura uma igreja que não crê nos dons espirituais, ponto final. Então, eu acho que se você está numa igreja, você precisa se adequar ao padrão dela. Exatamente. Ela é calvinista? Então, você precisa ser calvinista. Sua igreja ela é arminiana, você precisa ser arminiano. Não tem como você estar numa Assembleia de Deus, aí eu estou falando para um outro povo aqui, não tem como você estar numa Assembleia de Deus e você ser um calvinista, ser um cessacionista, ser um tribulacionista. Não, irmão. Se você está na Assembleia de Deus, irmão, você precisa ser continuista. Exato. Você precisa ser arminiano, você precisa ser pré-tribulacionista. Você precisa crer, irmão, na doutrina que a Assembleia de Deus ensina. Então, não foi muito assim, muito difícil, mas eu tive esse choque. Agora, a recepção foi boa. Por quê? O Brasil, principalmente, Deus me deu a graça, André, é graça. Deus me deu a graça de ir no Ministério de Perus. Né? Isso é uma coisa extraordinária. Eu fui no Ministério de Perus sozinho. Sem indicação, sem conhecer ninguém, sem saber que existia uma igreja em São Paulo, no Brasil, chamada Perus. Eu fui assim, sabe quando Deus te leva? Porque existem duas formas de você andar na terra. Uma forma é você andar com a sua própria perna. E a outra forma é você ser levado pelas mãos do Senhor. Então, quando Deus te leva, Deus me levou para Perus. Eu cheguei em Perus assim... Eu caí na graça, em uma expressão que o pastor Flávio Pena, que é nosso pastor e meu amigo, falou. Para mim, Raul, falou, um dos sinais da sua vida é que você caiu na graça. Então, isso faz toda a diferença, né? Quando você cai na graça. E Perus, graças a Deus, nosso pastor presidente, a quem mandamos uma paz do Senhor, um abraço, saudações. Perus é uma igreja missionária. Então, isso fez muita diferença na minha vida. Eu me lembro que eu passei um tempo assim que eu
queria sair de Perus, principalmente no começo, quando estava me adaptando, a igreja era muito grande. Eu falei, nossa, essa igreja é muito grande, eu não vou ser tido nem achado. Um amigo meu, angolano, pastor Piedoso, na Bahia, ele me ligou. Ele falou assim, eu estava 6 meses em Perus, nessa época. Ele me ligou e eu falei com ele, pastor, eu vou sair de Perus, tal. Ele falou assim para mim, Raul, não sai daí. Deus te plantou ali. E foi coisa de Deus. Então, eu fui muito bem acolhido, graças a Deus, pela liderança, pelos irmãos. Eu me sinto muito, muito amado, né? Eu acho que eu sou muito querido e eu também reconheço que é um ato de graça de Deus mesmo. Você que migra, é só Deus para fazer as coisas que faz na nossa vida, assim. Então, eu acho que é isso. Sim, sim. E aproveitando essa fala sua, qual foi o maior desafio que você encontrou sendo um pregador no Brasil? Pregar é um desafio. Pregar é um desafio. Pregar em congressos grandes foi o maior desafio. Primeira vez que eu preguei no congresso do CONAMP, 2019, em setembro. Eu me lembro que quando saiu as listas dos pregadores, o presidente pediu para me colocar. Eu estava fazendo, na altura, uma faculdade de administração, estava estudando, e eu recebi o convite. O presidente, na altura, tinha me dado essa oportunidade. Deus me deu uma mensagem no trem. Eu indo para a faculdade, o Espírito Santo desceu assim, e me deu uma mensagem. Essa é a mensagem. Glória a Deus. Deus me deu uma mensagem que eu só preguei naquele dia e nunca preguei mais. Isso é muito interessante. Sim. Eu fiz aquela mensagem no trem e fui para a faculdade. Sabe quando Deus te dá mensagem e fecha a sua cabeça? Eu lia texto, lia comentário, ouvia pregadores e não entrava mais nada. Nenhuma iluminação, nenhuma revelação e nada. Eu fiquei um dia e 19 horas de jejum. Meu Deus. Eu só encerrei o jejum quando eu estava no púlpito e tive necessidade de beber água que eu estava pregando, só. Fiquei um dia e 19 horas de jejum. Eu vi aquela moldura humana, mais de 5.000 pessoas me ouvindo. Eu nunca tinha pregado para um público tão grande até o momento. Minha perna tremeu, minha boca secou. Que, no entanto, quando eu peguei o microfone, eu bati assim, o copo com água. De tão trêmulo que eu estava. E graças a Deus, assim, eu louvo muito a Deus. Pastor Flávio Pena, pastor Orlando, saudoso pastor Zé Antônio, pastor Joinville, pastor nosso presidente, pastor Dr. Elias Cardoso. Assim, eu senti uma energia positiva, assim, aquela força do vai, Deus é contigo. Que o pastor Flávio Pena sentou do meu lado e ele pegou assim na minha mão e disse assim, Raul, dá lugar. Glória a Deus. Então, foi uma experiência difícil para mim, que eu nunca tinha lidado com tanta gente assim de uma vez. Mas foi assim uma experiência que foi um divisor de água do meu ministério. Glória a Deus. Né? Eu preguei uma mensagem. Hoje, se eu ouço ela de novo, eu falo que é uma mensagem simples. Simples, mas ela foi uma mensagem impactante. Nessa mensagem, tem uma irmã, eu fui pregar depois na igreja dela, ela me falou, filha dela estava com câncer e naquela noite ela foi curada. Meu Deus, glória a Deus. Eu fui pregar na igreja dela, ela é de uma das nossas igrejas de Caeiras. Então, foi assim uma das coisas assim que dificultosa, com muita dificuldade, mas algo que me marcou bastante, assim. Sim, a questão do público grande que você citou, existe alguma técnica que você usa para poder controlar o seu nervosismo? Olha só, o pregador sempre ele vai tremer. E essa tremura é muito natural, que revela a dependência. Mas quanto menos preparados o pregador tiver, mais ele vai tremer. É verdade. Mas como é que eu chamo até domínio de ambiente. Sim. O pregador ele precisa aprender a dominar o ambiente. No ambiente do culto, nem todos vão estar na mesma frequência. Existem uns mascando chiclete, uns no celular. Então, você concentra naqueles que estão dando uma energia positiva para você.
Aqueles que dão glória a Deus, aqueles que estão com uma expressão facial mais receptiva, aqueles que estão levantando a mão. Então, você precisa dominar o ambiente. E você precisa, mesmo que a sua mensagem seja expositiva, temática ou textual, você precisa ter palavras-chave na sua mensagem que trazem um povo para você. Então, são técnicas na arte da pregação que você precisa ter para você dominar o ambiente. Sim. Porque senão vai ser o quê? Você é um pregador, não dominou o ambiente e tem um outro culto no meio do culto. Os irmãos estão conversando, os irmãos estão batendo papo, os irmãos estão falando. Por quê? Porque você, não só porque a igreja não quer receber, mas porque o pregador não sabe dominar o ambiente. Não tem palavras-chave que traz o povo para ele. Então, por exemplo, tem coisas hoje que o pessoal critica. Não, pega na mão do teu irmão. Não, não pode pegar na mão. Não, são táticas pedagógicas para trazer o povo para a mensagem. Ótimo. Talvez quem critica isso, ele não sabe quão tenso é você estar diante de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas e você prender atenção durante 1 hora. Isso. Irmão, te ouviu 1 hora, você tem que pagar as pessoas. Então, pregador precisa ter quê? Precisa ter tática, precisa ter pedagogia, didática, para trazer o povo para si. Pegue na mão do seu irmão é uma forma, levanta a mão é uma forma, fale no seu irmão é uma forma. Porque se ele não dominar o ambiente é dominado por uma outra coisa. Eu acho que os pastores, eles precisavam ser um pouquinho mais, mais leve com a gente nesse tá entendendo, pastor? É isso mesmo. Concordo, hein? É isso aí. E missionário, gerou uma dúvida aqui que eu acho que é muito interessante. Muitas pessoas têm essa dúvida, que é a seguinte: quanto tempo você demora para criar uma boa pregação, um bom sermão? O pregador ele é um eterno estudante. Quanto menos ferramenta você tiver, mais tempo você vai ter para preparar uma mensagem. Às vezes eu costumo falar assim, que a diferença entre um pregador e o outro ainda não é a sua espiritualidade. Sim. A diferença entre um pregador e o outro é que um tem mais ferramentas e o outro tem poucas ferramentas. Por exemplo, um pregador que tem mais comentário bíblico, dicionário bíblico, enciclopédia bíblica, tem teologia sistemática, teologia histórica, filosófica, tem muito mais material, ele vai gastar muito mais tempo ou muito menos tempo preparando do que um pregador que não tem nenhum desses material que eu citei. Tem essa questão. Agora, quanto tempo seria legal para preparar uma mensagem? Quanto tempo eu levo? Por exemplo, eu preparo uma mensagem numa jornada de dias. Normalmente, 1 semana, 2 semanas. Eu estou lendo o texto e o texto vai me dando iluminação. Aí dá uma iluminação sobre uma frase, aí eu vou trabalhando essa frase e eu deixo ela registrada. Hoje eu faço algo diferente. Hoje, tudo que eu tenho iluminação no texto, eu deixo registrado. Aí você vai, resista um pouquinho, Deus é amor. Aí você fala, nossa, me chamou a atenção. Vamos pensar, quais são os textos que falam que Deus ama? Aí eu pego o texto, por exemplo, de Lázaro. Né? Jesus amava Lázaro. Uau, Jesus amava Lázaro? Do mesmo jeito que Jesus amava Lázaro, eu já trago a minha aplicação. Jesus me ama também. Jesus ama a irmã também. Então, aí eu vou trabalhando sobre amor. É um ponto da pregação. Aí você lê o texto, outro dia vai dar mais uma outra iluminação. Então, eu acho que o tempo, hoje que eu faço, 1 semana eu consigo preparar uma mensagem boa. E eu falo assim, pregador não prega bem porque não se preparou. Sim. Pregador não prega bem porque não se preparou. Quando o pregador não se prepara, vai pregar mal. E quando o pregador não se preparou, a igreja sabe que ele não se preparou. Vou dar um conselho aqui. Você que é pregador, não improvise no púlpito. Púlpito não é lugar de improvisar. Púlpito é lugar de você pregar a palavra. Se não se preparou, não suba no púlpito, por favor. Existem aqueles pregadores que sobem no púlpito. Meus irmãos, Pai do Senhor, me desculpe. Irmão, começou mal, irmão. Aí meu irmão de Angola falava assim, né? Que é um costume de Angola. Quando o pessoal sobe do púlpito, ele fala assim, meus irmãos, quero pedir perdão pelos meus pecados. Aí meu irmão falava assim, se está em pecado, deixa daí, irmão. Pedir perdão é aqui no chão. Simples assim, gostei. Vou aderir. Verdade seja dita.
Então, esse é o tempo, mais ou menos, né? Quanto mais ferramenta o pregador tiver, menos Sim. tempo ele faz para si. Sim, e pela sua fala, me parece que você tem bastante material teológico, né? Eu entendo hoje que ministério é um investimento, né? Sim, Ministério é um investimento. O pregador precisa investir na sua formação teológica. sim. Eu costumo perguntar assim, um advogado, ele precisa se formar em direito para ser advogado. Exato. Um médico faz medicina para ser médico. Um psicólogo faz psicologia para ser psicólogo. Um engenheiro faz engenharia para ser engenheiro. Por que para ser um pregador não precisa estudar? É. Por que para ser um pregador o camarada tem que acordar, falar línguas estranhas, falar que um anjo está a falar? Não, não pode. Do mesmo modo que um Exato. profissional secular dá valor à sua profissão, o seu trabalho e a sua formação, é do mesmo modo que um pregador precisa dar valor ao seu ministério também. Sim. Eu ouvi uma frase de um livro do John John chamado Pregador, Sua Vida, Sua Obra. O John John disse assim, do mesmo modo que um trabalhador secular acorda cedo para buscar o pão de cada dia, seria o mesmo modo que os pregadores precisavam acordar cedo para se dedicar ao ministério. O camarada diz que é pregador, acorda meio-dia. É. Ele diz que é pregador, passa todo o tempo no WhatsApp, não prepara mensagem, não ora, não jejua, não consagra. Tem um monte de pregador aí, não ora, não jejua, não consagra. E quando vai no culto, o que que Deus manda? Fogo. Por isso, muitos cultos não têm manifestação do fogo de Deus, que é a presença de Deus. Muitos cultos têm manifestação de fogo artificial. Meu Deus. Porque quando Deus não deixa, a gente inventa, É. a gente cria. Então, esse é o maior problema. E acontece aquilo que nós chamamos de movimentação vazia. Os irmãos, alguns, né? Não todo mundo, gente, mas, mas alguns pulam, rodopeiam, sapateiam. E quando termina o culto, não tem nada de edificação espiritual. Sim. A vida volta a mesma. Volta no mesmo erro, no mesmo pecado, na mesma falha. Por quê? Porque quando Deus não deixa, a gente cria, a gente inventa. E eu sempre falo assim, é possível você pregar sem você ser espiritual, Sim, mas é impossível você ser espiritual se você não orar. exatamente. Então, tem muita gente pregando sem espiritualidade. É E eu tenho forte. um amigo, assim, ele é crítico, mas eu amo ele. Ele fala, Raul, eu não senti nada, irmão. Olha, meu Deus. Não senti. Ele falou bem, mas eu não senti nada. Por quê? Porque é possível. Porque pregar, embora seja uma vocação, ele é uma arte. Então, é uma arte da comunicação. Gente em pecado prega bem. É. Gente desviada prega bem. Gente que não tem compromisso com a igreja prega bem. Por quê? Porque é uma arte, porque é possível você pregar sem ser espiritual. Mas agora, é impossível que você tenha uma vida saudável de oração e você não seja um homem e uma mulher espiritual. Exatamente, é isso. E assim, ainda dentro dessa fala, eu queria perguntar para você também quais os pregadores que te inspiram, tanto no Brasil quanto em Angola. Conta pra gente. Hoje é difícil, né? Para cada fase da vida, você vai ter referência. Eu sempre costumo falar que você que tem ministério, você precisa ter 3 tipos de referência. Primeiro, você precisa ter referência de um pastor local. Segundo, você precisa ter referência de um teólogo. Terceiro, você precisa ter referência de um pregador itinerante. Por exemplo, existem muitas coisas no pastoreio local que só um pastor local pode te mentorear. Só um pastor local pode te ensinar. Então, eu tenho minha referência de pastor local. Eu não conheço, por exemplo, eu conheço muitos pastores, mas eu não conheço um pastor que ama tanto a igreja como o nosso presidente. Eu não conheço. Glória a Deus. Então, ele é minha referência em termos de pastor local. Meu pai é minha referência sobre pastor local. Eu nunca vi assim. Meu pai é fenomenal. Pai, tô mandando um beijo para você, tá bom? Então, você precisa ter essa referência. Segundo, você precisa ter uma referência de teólogos. Existem muitas questões teológicas que, às vezes, o pregador não sabe. Ele precisa de um teólogo para lhe iluminar. Por exemplo, se você começar a debater dicotomia, tricotomia, quais são as pessoas que você ouve? Se você começar a debater calvinismo, arminianismo, quais são os teólogos que você ouve? Se você começar a debater tribulacionismo, pós-tribulacionismo, quais são os teólogos que você ouve?
Então, você precisa ter uma referência de teólogo para te ajudar a ter um posicionamento teológico. Agora, você precisa ter uma referência de pregador para te ensinar, para te ajudar a ter você se comunicar. Às vezes, a forma como ele se comunica. Às vezes, é a forma como ele elabora o seu sermão. Sim. Às vezes, é a forma como ele entrega o seu sermão. Às vezes, é a forma como ele faz apelo. Então, você precisa ter uma referência disso. Agora, na minha experiência de caminhada, para cada tempo eu tive uma referência de pregador. Né? Por exemplo, quando eu comecei lá atrás, Uau, rapaz. Eu tive alguma referência, por exemplo, eu tive um pastor em Angola, Sadraque Manuel Lufaquendo. Eu, pregador de Angola, que eu amo, eu ouço, quase todo domingo eu estou ouvindo ele. Sadraque é o cara. Eu ouvi muito em Angola um pregador que ele não pregava muito, mas ele fazia muita manifestação de poder. Né? Libertação, cura, palavra de conhecimento, profecia. Pastor Zezito Mauana. Ele pregava 15 minutos no máximo, do resto, manifestação de power. Power. Essa foi uma referência para mim também, eu gostava muito dele. Eu gostava em Angola, meu pai é um bom ensinador também, eu gosto muito dele. Então, eu ouvi muito o pastor Marco Feliciano, me identifiquei muito com Elson de Assis, muito naquela altura do DVD, da fita cassete. Isso quando eu comecei. Sim. De lá para cá, Ai, Jesus, me ajuda, Senhor. Eu fui mudando minha referência. E normalmente você vai crescendo, as referências vão mudando. Sim. Então, hoje, quais seriam as minhas referências de pregador? José Malua, que é amigo meu, é o cara que eu amo. Nossa, nunca vi um cara tão fenomenal como ele, cara. É terrível. Isaac Mungongo é um amigo meu também, um pregadorzão, pastorzão. Pregadores da mídia, que eu tenho assim como referência. Hoje é bem complicado. Minha referência é assim... Achei interessante. Acho que são poucos, mas são bons. Não, minha referência de pregadores, eles não são... Ai, Jesus. Não, vamos pular essa pergunta, né, gente? Vamos para uma outra pergunta não tem, não. Que vamos pular. Eu acho bem interessante essa pergunta. Eu vi que você já comentou 2 vezes sobre a atmosfera espiritual lá da Angola. E, assim, isso é um tema que gera muita curiosidade, acho que em mim, nos telespectadores também, né? Como que é a atmosfera espiritual lá, tanto na parte, né, positiva de Deus, quanto na outra parte, né, do inimigo? Como que funciona lá? Olha só, o mundo espiritual existe, ele é real, e ele existe em toda parte do mundo. Eu creio, quando eu estava em Angola, fazendo seminário, eu não acreditava em demônios territoriais. Hoje eu vim para o Brasil, eu acredito em demônios territoriais. Nossa. Eu acredito que tem demônios que agem no Brasil, não agem na África, não agem em Angola. Eu acredito que tem demônios que agem em Angola, não agem no Brasil. Por causa da minha experiência de vida, eu sei que é um campo muito tenso, meus amigos teólogos depois vão bater pau, mas a gente vai conversar, porque é da minha experiência de vida. Tem problemas que você lidar em Angola, você não lidar no Brasil. Não só por questões econômicas e sociais, mas questões mesmo espirituais, né? Tem enfermidades, por exemplo, de ordem espirituais, que aqui no Brasil tem e em Angola não tem. Tem enfermidade que lá tem e aqui não tem. Então, a partir dessa lógica, eu acredito em demônios territoriais. Eu acredito em demônios territoriais, gente. Agora, o mundo espiritual em Angola, ele, sim, é batalha mesmo. Batalha. Existem casos de enfermidade que a medicina não consegue responder. Nossa. Porque casos de feitiçaria, macumbaria. Por exemplo, a forma como se construiu a lógica, principalmente para alguns irmãos aqui no Brasil, daquilo que vocês no Brasil chamam de religião afro, né? É totalmente diferente da forma como nós em Angola conhecemos.
Por exemplo, aqui no Brasil, o feiticeiro, macumbeiro, seja lá como chamam, ele tem uma roupa, você consegue identificar ele pela roupa. Sim. Ele tem um cheiro, se ele passa aqui, você fala, nossa, ele tem um cheiro. E tem um local para fazer os seus trabalhos. Em Angola já não. Em Angola o macumbeiro anda de carro importado, usa terno e gravata, se bobear vai na igreja. Nossa, tá infiltrado ali. Já teve casos de o cara é pastor e é macumbeiro. Meu Nossa. Deus. Teve casos do cara é pregador e é macumbeiro. Teve casos do cara fazer macumba para a igreja encher. Meu Deus. Então, o mundo espiritual é muito, muito sutil. Essa é a expressão certa, mas acho que é isso mesmo. Então, você tem essa diferença. E lá, ninguém se afirma como macumbeiro. Não, eu sou... Não tem. Para nós, angolanos, feiticeiro é do mal. Então, se você fala que você é feiticeiro, a família não vai na sua casa, os amigos te abandonam, a sociedade te rejeita. Já teve casos, existem casos de pessoas fazerem micro-onda no ser humano porque ele se autodeclarou. Porque para nós, quem entra nessas práticas é para fazer mal. Mata, destrói, acaba com família. Sim. Então, o mundo espiritual existe e existe essa parte que eu estou falando. E por causa disso, em Angola, você não prega só. Você tem que pregar, ensinar, mas você tem que ser um homem de oração. E você tem que ser um homem que flui nos dons. A gente fala flui nos dons, por exemplo, palavra de conhecimento, libertação, manifestação de poder, batismo com o Espírito Santo. Então, cura divina. Os pregadores que eu admiro em Angola, eles pregam muito bem. Uhum. Eles têm palavras extraordinárias, mas todos eles fluem nos dons. É difícil em Angola você terminar uma pregação e não ter ministração de oração antes. Por exemplo, no Brasil, eu já prego, já vi casos que o pregador termina de pregar, Pai, Senhor Pastor, muito obrigado pela oportunidade, dá o microfone e ele senta. Em Angola não existe isso. Uhum. Terminou de pregar, vai mais uns 15 minutos de ministração de oração. E quando você fala assim, na igreja angolana, vamos orar, toda a igreja ora. Toda. Desde criança até idoso. Toda a igreja ora. Mas é oração de fervor. Porque a gente sabe que tem coisas no mundo espiritual que só se vence através da oração. Exatamente. Então, é esse mundo espiritual, e existem casos, assim, muitos casos, tem casos de... Ai, Jesus, está aqui na minha cabeça. Tem casos de, por exemplo, de famílias que vivem como se fossem maldições hereditárias. Uhum. Eu fui no Lubango, que é um estado de Angola, fui com meu amigo José Malua e o Isaac. Nós oramos por 5 moças e um moço que eles sonhavam com mulher da noite. Não sei se aqui no Brasil vocês usam essa expressão. Mulher da noite é o quê? Mulher e homem da noite. Mulher da noite é quando o homem sonha constantemente a ter relação sexual com uma pessoa. Uhum. Homem da noite é quando a mulher tem constantemente relação sexual no sono com uma pessoa. E isso vai gerando falta de prazer pelo casal, se ele for casado. Se ela for solteira, isso vai gerando desinteresse pelos homens. Tem casos, por exemplo, que às vezes a moça é bonita, às vezes a moça é elegante, mas por causa desses espíritos, a moça o que é que vai fazer? A moça começa a ser vista como alguém não bonita, como alguém feia, essa é a expressão correta. Nossa. Então, nós oramos por 5 irmãs, meus amigos me confirmam isso aqui, 5 irmãs que estavam vivendo nesse processo. Meu Deus! Sonhando, dormindo com esse espírito, e não, as que eram casadas voltavam para a casa dos pais, as que não eram casadas não casavam, ninguém se interessava. Então, existe isso. E como é que a gente vence isso? A gente vence isso através do poder da oração. Então, o mundo espiritual, existe, a espiritualidade existe, e existe o mal, mas não na forma como se constrói a lógica, né, que você pensa assim, sou em Angola, desci do aeroporto, tem uma macumbeiro aqui. Aí desce, não é bem assim. Tem alguém que falou, não, eu fui em Angola, e eu fui na... Jesus, não é isso não, você não vê. Sim. Você não vê, é algo muito
clandestino, é algo muito oculto, assim. Mas os efeitos na vida da população, das pessoas, de fato é muito real, né? Sim, sim. Tem questões, por exemplo, lá tem uma macumba, chama-se mina tradicional. A gente chama de tala também, né? É tipo, o camarada faz uma macumba, um ritual com teu nome, e ele coloca na tua calçada, coloca na rua. Se você pisar onde essa macumba foi feita, a sua perna incha. Fica como se perna de elefante. Nossa. Só que ela começa a apodrecer. Meu Deus. Começa a apodrecer. Só tem duas formas de vencer isso. Ou você faz um tratamento natural, que é medicina natural, que é normal, ou você vence através da oração. Então tem essa realidade espiritual, sim, existe. Mas a gente avança e cresce pelo poder do nome de Jesus. Muito forte, inclusive. Eu só vou polemizar um pouquinho aqui. Eu acho que eu gosto de uma polêmica, né? Mas eu queria perguntar para você, você falou sobre demônios territoriais. Existe base bíblica para demônios territoriais? Você tem um episódio de Gadareno, né? Marcos capítulo de número 5, onde os demônios falam assim para Jesus, não nos tira desse território. Né? Nós queremos sair do homem, mas nós não queremos sair dessa região. É uma base bíblica para demônios territoriais também. Sim. Respondido. Respondido, é isso aí. Olha, a nossa conversa tá muito Tá boa, ótima. tanto que o tempo tá voando. Sim. A gente já começa a encaminhar aqui para as perguntas finais, né? Sim. E aí a gente já vai entrar no tópico de vida com Deus para fazer uma pergunta aqui para você, missionário Raul. Isso. Que seria assim, ó. Como que é o seu dia a dia com Deus? Você tem um devocional? Como que funciona? Olha só, eu tenho um devocional, né? Tenho um momento devocional, eu tenho tempo de oração, leitura da palavra, eu tenho o meu modelo de ler Bíblia, né? Eu leio Bíblia, por exemplo, morando num livro. Eu escolho uma semana e dedico essa semana para ler um livro. Eu tenho momentos que eu escolho um texto para estudar só a vida de um autor. Faz parte do meu devocional. Vou estudar só a vida de Pedro. Eu busco concordância bíblica e eu estudo todos os textos que têm a ver com Pedro, por exemplo, né? Então, tenho esse momento. Agora, eu creio muito, Andresa, que ninguém cresce na vida espiritual se não tiver disciplina espiritual. Ninguém cresce na vida espiritual se não tiver disciplinas espirituais, como oração, jejum, solitude, trabalho na igreja, serviço. Ninguém cresce. Nós vivemos uma geração que quer muito de Deus, mas não gasta tempo com Deus. Exatamente. Então, é a famosa geração do raso, né, da superfície. Uma geração que quer que Deus faça grandes coisas, eles não fazem grandes sacrifícios, né? Então, eu creio que Deus não revela coisas grandes para quem lhe busca no raso. Se a gente quer, de facto, receber e viver grandes coisas de Deus, a gente tem que gastar tempo com Deus. Sim. Porque o segredo do Senhor é para aqueles que o buscam. Então, eu tenho esse momento devocional que eu acho que todo crente precisava ter. Né? Eu tenho de leitura de Bíblia e de jejum também, né? Eu acho que jejum é um tema esquecido no Brasil, né? É difícil você encontrar assim, um crente que jejua. Eu isso tenho é verdade. gastrite. Não. Você não comeu desmaio. É esse pessoal. Isso. Mas é isso aí, missionário Gente, e Raul. como a gente está encaminhando também para o término, infelizmente as horas passam voando, eu queria fazer aqui duas perguntas para você, missionário Raul, dos seguidores que me mandaram lá do meu Instagram. Uau. Sim. A primeira pergunta é do Pedro Henrique. Ele perguntou assim para você, missionário: quais os perigos que a ausência da oração pode causar, principalmente para um missionário? Olha só, é impossível ser crente sem orar. Quem diria ser missionário, né? Exato. Falta de oração, ela revela três coisas. Primeiro, falta de oração revela que você não quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Sim. Quem não ora não quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Segundo, falta de oração revela que você não depende de Deus. Você depende da tua força, da tua sabedoria, da tua inteligência, da sua capacidade. Falta de oração revela também que você não conta com a ajuda de Deus. Você não conta com a intervenção de Deus. Então, quando a gente não ora, a gente está falando assim: Deus, eu não conto contigo.
Eu não creio, eu não conto com sua bondade, com sua unção, com seu poder, com sua mão, com sua graça. Então eu acho que a falta de oração tem esses perigos. É tirar Deus de cena, né? Sim. É a gente criar um mundo para a gente mesmo. Mas quem ora é Deus chamar Deus. Quem ora é chamando Deus para o nosso mundo. Sim. Ótima resposta. A segunda pergunta seria do R. Mota, não está direito o arroba aqui para eu pronunciar, mas R. Mota OFC perguntou assim: Pastor, por que o medo de tomar uma atitude nos paralisa, principalmente na área espiritual? Olha só, você tem um medo natural e você tem um medo como espírito. O medo como espírito é o medo que nos acovarda. Sim. É o medo que nos paralisa, é o medo que nos bloqueia. Principalmente para a gente não viver tudo que Deus tem falado para a gente viver. E eu queria falar para ele, Deus não se move pelo medo. Deus se move pela fé. Sim. O medo não honra a Deus, mas a fé honra a Deus. Existem pessoas nos ouvindo aqui que, se não fosse o medo, eles já teriam vivido tudo o que Deus falou para ele. Mas vive num ambiente que eu chamo até um ambiente do medo, como um ambiente doentio. O que as pessoas vão falar se não der certo, se não tiver recurso, se a porta não abrir, se ninguém me ajudar? Enquanto você vive nesse ambiente do medo, você não vive tudo o que Deus tem para você. Mas quando você aprender a se mover pela fé, se prepare, porque Deus vai fazer grandes coisas em você e através de você. Porque Deus não se move pelo medo, mas Deus se move pela fé, porque o justo viverá pela fé. Glória a Deus. Amém. Amém. Conselho edificante, Amém. missionário. E aí, eu vou partir para a nossa última pergunta aqui. A gente tem várias, mas tivemos que selecionar só 3 devido ao tempo. E depois dessa pergunta, inclusive, o senhor já pode apresentar os livros que você trouxe aqui para mostrar para os nossos telespectadores aí. A última pergunta seria assim, ó. Como é ter o chamado de missionário? Ser chamado para a missão? Foi o Kaique que perguntou. Olha só, ser chamado para a missão faz parte daquilo que eu chamo de chamado específico, né? Você tem o chamado geral, que é o chamado de todo crente para proclamar Cristo. Seja ele pregadores ou não, nós somos chamados para testemunhar Cristo na terra. Agora, o chamado missionário é quando Deus te chama especificamente para você alcançar um determinado povo, um determinado país, uma determinada região. Você sabe, Kaique, que existem aquilo que nós chamamos de missão urbana e missão transcultural. Missão urbana é quando Deus te levanta para você alcançar teu povo, tua nação, teu bairro, tua cidade. Agora, a missão transcultural é quando Deus te levanta para você alcançar um outro povo, um outro bairro, uma outra cidade, uma outra língua. Você é transportado literalmente da sua cultura para uma outra cultura. Então, o importante é você perceber que, seja na missão urbana ou na missão transcultural, o desejo de Deus é que você seja uma bênção para essa geração. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, missionário. E aí eu já abro espaço aí para o senhor apresentar o material que trouxe para nós. Olha só, Deus me deu presente nessa caminhada da fé, na caminhada ministerial, de podermos escrever um livro sobre missão. Esse livro é reflexo, né, da minha trajetória como missionário e pregador. E esse livro é consequência de uma pregação que eu preguei em 2021. Eu tive a graça de escrever. Eu escrevi sobre impacto missionário, né? Onde você estiver me ouvindo. Eu escrevi sobre o impacto missionário. Eu falo sobre o impacto do chamado, como o chamado de Deus impacta a sua vida. Eu falo sobre o impacto da pregação cristocêntrica, como Cristo deve ser o centro da nossa vida e da nossa mensagem ser proclamada. Eu falo também sobre o impacto da perseguição, como as lutas da vida contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Eu falo sobre o impacto da salvação, porque o alvo principal de qualquer igreja, de qualquer trabalho missionário, é salvação de alma, né? Missionário não é um turista, a igreja missionária não é uma igreja turista, mas a igreja missionária é uma igreja que tem uma mensagem de salvação. Deus me deu esse presente. Eu escrevi desde 2021 que eu estou escrevendo. Escrevi a primeira vez, mandei na editora, não ficou bom. Escrevi a segunda vez, mandei na editora, não ficou bom. Mas, graças a Deus, nós acabamos concluindo. Escrevemos, eu já estou vendendo por aí, né? Se você quiser
encontrar esse exemplar do meu livro, você pode me chamar lá no meu Instagram. E eu estou vendendo nas igrejas onde eu vou pregar. E eu trouxe 2 para abençoar minhas amigas, serva de Deus, legal, apresentadoras, né? Não prepararam a pizza pra gente, mas eu trouxe 2 livros para compensar. Esse aqui é para Andressa. Muito obrigada, viu, Esse aqui é missionário? para Ruth, Obrigada. né? Obrigado. Que Deus abençoe, seja bênção para vocês. Muito Impacto obrigada. missionário, gente. Corre. Um ótimo presente, hein, Rosane? Sim, Meu sim. Deus do céu, já vou começar a leitura. Que maravilha. Deus abençoe, viu, missionário? Amém. A gente deixou a pizza para depois, né? Para primeiro fala, gasta toda a energia para depois repor, né? Tudo isso. E agora a gente tem um quadro que é Uau. perguntas e respostas rápidas, hein? Tem que ser rápido e objetivo. A primeira é a seguinte: um versículo que te acompanha sempre. Salmo 23, verso 6. Certamente eu sei a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Uau! Um homem da Bíblia com quem você se identifica. Paulo, um missionário para os gentios. Um louvor que ministra ao seu coração nos dias difíceis. Hoje eu estou ouvindo Nair Nani, que é uma amiga nossa angolana, que o louvor dela está no auge. Jesus, o melhor amigo. Glória a Deus. Se você pudesse dizer algo diretamente para Deus, o que seria? Obrigado, Senhor, porque a sua graça me alcançou, sua misericórdia me socorreu. Vivo eternamente pela sua bondade, sou debaixo da sua graça e a sua providência tem sido suficiente nos dias mais difíceis da minha vida. Que lindo. Amém, que bênção, hein? Glória a Deus. Missionário Raul, olha, Deus abençoe. Muito obrigado por essa participação. Foi riquíssima em conhecimento para nós, em aconselhamento. E eu tenho certeza que ainda vai alcançar muitas pessoas todas essas informações que a gente teve nessa entrevista. Sim. E aí eu vou pedir para a nossa produção colocar aqui na tela para gente quantos inscritos a gente está atualmente aqui. 1461, já subiu, hein? Já subiu. Eita, É isso aí! Gente, obrigada pela audiência. Infelizmente, a gente está chegando ao término já. A gente queria agradecer por todos vocês. Compartilhem depois, posteriormente, com seus amigos, porque eu tenho certeza que, principalmente, muitos pregadores, assim como eu fui edificada aqui, você também vai ser edificado, né, Andressa? É isso aí, Rosane. Então, pessoal, você que não é inscrito, já se inscreve aí no canal, compartilha com o pessoal e é isso aí. Missionário Raul, palavra final? Obrigado, gente. Obrigado por fazer parte desse momento histórico, né? Segunda pedra fundamental que vocês estão lançando nesse projeto. Desejo de todo o meu coração que a graça de Deus superabunde em vocês e através de vocês, que muitas vidas sejam alcançadas, que esse canal e esse projeto cresça mais e mais. Obrigado. Contem sempre com a gente, com a nossa colaboração. Que a graça de Deus esteja sobre nós. Tchau, gente. Amém, é isso aí, pessoal. Muito obrigada, hein? Esse foi o Entre Elas e Deus. Fiquem ligados aí que vem coisa boa, nova aí na semana que vem, hein?